Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Si. Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a vírgula. Esse probleminha que todo mundo tem na hora de escrever um texto. Onde colocar e onde não colocar a vírgula. Então, se você também tem essa dúvida, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que estão vindo por aí também, que estão maravilhosos. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque todo mundo tem dúvida sobre vírgula. E vamos embora para a aula! Neste vídeo, então, nós vamos ver algumas formas práticas de utilização da vírgula. A primeira coisa é entender quando nunca utilizar a vírgula. Quando nós temos uma oração na ordem direta. E essa ordem direta é sujeito, verbo e complementos. Vamos ver aqui nos exemplos. O filósofo Platão nasceu no ano 428 a.C. O que é que nós temos aqui? Sujeito, o filósofo Platão, verbo, nasceu e um complemento, no ano 428 a.C. Esse complemento está dando circunstância de tempo para a ação. Quando aconteceu? Então, é assim, a ordem direta de uma oração, ela mostra quem realizou ou quem sofreu, mostra a ação e o complemento. Nessa ordem, não existe separação por vírgula, ok? Então, é proibido separar sujeito do verbo e verbo do complemento. Vamos a outro exemplo. No ano 428 a.C., vírgula, o filósofo Platão nasceu. Então, por que agora nós temos a vírgula? Porque o complemento, que deveria estar lá no final da frase, foi deslocado para o início da frase. E o papel da vírgula é mostrar que ocorreu esse deslocamento, certo? Então, a gente tirou lá da ordem direta o complemento e colocou o complemento para o início da frase. Isso é possível, é certo, é correto. Eu posso querer destacar quando o fato aconteceu, posso querer dar destaque para outra parte da frase, e aí eu inverto a ordem. Essa inversão, ela é marcada com a vírgula, certo? Então, o princípio básico para aprender a utilizar a vírgula é esse. Reconhecer quando a frase está na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento, sem vírgula. Se essa ordem for invertida, aí eu marco com a vírgula, ok? Ah, professora, mas eu não sei reconhecer o sujeito em uma frase. Dica: você procura o verbo e faz a pergunta quem ou o que realizou aquela ação ou sofreu aquela ação. Aqui no caso, a ação é nascer. Quem nasceu? Resposta é o sujeito, certo? Na frase de baixo, se a gente perguntar para o verbo quem nasceu, a resposta é o filósofo Platão. E aí você vai verificar que o sujeito não é o primeiro termo da oração. Então, houve o deslocamento do complemento, da indicação de quando ocorreu a ação lá para frente da frase. E esse é o motivo da vírgula aí, ok? Com o vocativo, também é obrigatório o uso da vírgula. Toda vez que uma estrutura, que uma frase tiver um vocativo, ele vai aparecer isolado por vírgulas. Professora, mas e o que é um vocativo? É um chamamento, é a forma como eu chamo aquela pessoa, aquele ser a quem eu me dirijo. Vejamos aqui no exemplo. Amigo, você gosta de estudar filosofia? A palavra amigo foi a palavra que eu utilizei para chamar a pessoa com quem eu estou falando, ok? Então, essa palavra é o vocativo. Nessa frase, ela foi a primeira palavra da frase. Aí a gente tem apenas uma vírgula separando o amigo do resto da frase. Mas o vocativo pode aparecer no meio da frase, pode aparecer no final. Vejamos.
Você gosta de estudar filosofia, amigo? Aí, nesse caso, a vírgula veio antes para também separar o vocativo da frase, só que ele está lá no final. Então, a vírgula aparece antes. Isso também é muito importante. Saber o que exatamente a vírgula está marcando, certo? Então, a vírgula sempre vai ficar naquele mesmo sentido, né? Só tem aquele sentido. Mas ali, ela está separando a palavra amigo do resto da frase. Ela aparece na frente. E quando o vocativo está no meio da frase? Você gosta, amigo, de estudar filosofia? Aí eu tenho duas vírgulas. Por quê? Porque, como eu disse antes, nós temos que isolar o vocativo do resto da frase. Então, se ele foi colocado no meio, nós colocamos duas vírgulas para isolar o vocativo do meio do resto da frase. É como se ele tivesse sido jogado ali, como se ele fosse um intruso na frase, e eu preciso marcar que ele está invadindo a frase, certo? Então, nós temos duas vírgulas, uma na frente e outra atrás do vocativo, para justamente deixar o vocativo isolado, certo? Então, é muito importante você entender o que a vírgula ou as vírgulas estão marcando. Com o aposto, também é obrigatório o uso da vírgula. E o que é aposto? Aposto é assim, é um termo que aparece para explicar o termo que veio anterior a ele. Vamos ver isso no exemplo. O estoicismo, escola filosófica surgida na Grécia Antiga, ensina a manter uma mente calma e racional. Veja só, o aposto é escola filosófica surgida na Grécia Antiga. Se eu não colocasse o aposto, talvez muitas pessoas não soubessem o que é o estoicismo. Mas eu poderia fazer a frase sem o aposto. O estoicismo ensina a manter uma mente calma e racional. E nesse caso, eu não teria nenhuma vírgula, certo? Por quê? O estoicismo ensina. Seria sujeito e verbo, como eu disse lá no início. Não se separa por vírgula, certo? Então, eu teria uma frase na ordem direta. O estoicismo, sujeito, ensina, verbo, a manter uma mente calma e racional, complemento do verbo, sem nenhuma vírgula. Mas como eu coloquei nessa estrutura um aposto, eu encaixei um aposto para explicar o que é o estoicismo. Então, o aposto é isso. Ele explica o termo que veio antes, certo? Esse encaixe precisa ser marcado com vírgulas. Eu coloco o aposto entre vírgulas, como se ele estivesse entre parênteses, ok? Agora uma fácil, hein? Sempre que você tiver termos explicativos como ou seja, isto é, ou melhor, aliás, esses termos vão aparecer entre vírgulas. Por exemplo, certo? Eles vão aparecer entre vírgulas. Exemplo, Aristóteles foi discípulo de Platão. Isto é, era um aprendiz dos ensinamentos platônicos. O isto é sempre vai aparecer entre as vírgulas. Poderia ser ou seja também, ou melhor, são termos explicativos, certo? Então, essa é bem fácil. Outro uso para vírgula é separar termos que tenham a mesma função sintática. Professor, o que é função sintática? Existem várias funções sintáticas. As principais são sujeito, objeto direto, objeto indireto. Então, vejamos aqui no nosso exemplo. Sócrates, Platão, Pitágoras e Marco Aurélio foram filósofos. Lá no começo eu disse que quando a frase estiver na ordem direta, não podemos separar os termos por vírgula. Sujeito não se separa do verbo por vírgula. Mas, se o sujeito tiver vários núcleos, como é o caso desse exemplo, veja só, o meu sujeito é Sócrates, Platão, Pitágoras e Marco Aurélio. É um sujeito só. Por quê? Porque nós temos apenas o verbo foram.
e eu pergunto ao verbo: quem foram? A resposta é Sócrates, Platão, Pitágoras e Marco Aurélio. Então, este é o meu sujeito. Mas esse sujeito tem 4 núcleos. O que são núcleos? São as palavras principais do sujeito. Eu não posso dizer que um deles é mais importante que o outro nesse sujeito. Então, eu tenho um sujeito com 4 núcleos, com 4 palavras importantes. Essas palavras exercem a mesma função sintática. E aí eu preciso separar por vírgulas. Como qualquer enumeração, a gente separa por vírgulas. E aí eu separo o primeiro do segundo, o segundo do terceiro e o último a gente coloca a conjunção e. Ok? Então, toda vez que a gente tiver uma enumeração assim, vamos separar por vírgulas e o último termo será ligado pela conjunção e. Outro exemplo. Eles buscavam a sabedoria, o bem e a justiça. Aqui a função sintática é objeto direto. Quem busca, busca alguma coisa. Então, esses 3 elementos são complemento do verbo buscar. Eles são objeto do verbo buscar, certo? E aí, como eu tenho 3 elementos, eu separo o primeiro do segundo por vírgula e o último eu ligo com a conjunção e. Quando ocorre elipse de verbo, ou seja, a omissão de um verbo numa frase, também essa omissão será marcada por vírgula. Vejamos aqui o exemplo. Os olhos do corpo veem o mundo exterior, enquanto os olhos do espírito, o interior. Aqui nós temos um período composto. A primeira vírgula, antes da conjunção enquanto, separa uma oração da outra. E essa parte de orações de subordinação nós não veremos nesse vídeo. Nós veremos aqui o caso da segunda vírgula, que está marcando a ausência do verbo que já apareceu antes. Os olhos do corpo veem o mundo exterior. Eu tenho o verbo ver. Depois, enquanto os olhos do espírito veem o interior. Não existe a necessidade de repetir o verbo, mas existe a necessidade de marcar a elipse desse verbo com a vírgula, certo? Essa omissão do verbo que já apareceu antes é uma elipse, é um tipo de elipse. Então, a gente marca com a vírgula, ok? Vamos agora fazer um teste para ver se você entendeu essas regras sobre a utilização de vírgula. São apenas 5 frases, ok? Eu não vou ler as frases porque a entonação já dá uma pista muito grande da utilização da vírgula. Então, 10 segundos para você resolver. E aí, acertou tudo? Vamos ver aqui? Primeira frase. Já falei, mãe, que não fiz nada. Então, nós temos aí mãe, que é um vocativo e tem que ser isolado por vírgulas. Como ele apareceu no meio da frase, nós precisamos de 2 vírgulas. Veja que eu destaquei, coloquei outra cor para você entender exatamente o que está sendo separado pela vírgula. Lembra que eu falei que é importante entender isso? O que a vírgula está destacando, o que ela está separando, para quê? Para você entender de verdade a estrutura da língua, certo? E aí você não vai errar mais, ou pelo menos vai errar bem menos, certo? Letra B. Diretora, professores, pais e alunos estavam na reunião. Eu preciso separar por vírgula porque diretora, professores, pais e alunos são núcleos de um sujeito. Quem estava na reunião? Diretora, professores, pais e alunos. Esse é o sujeito da frase, que tem todos esses núcleos. Então, eu separo os primeiros com vírgula e o último eu ligo com a conjunção e. Frase C. Ontem à noite ouvimos belas músicas. Ontem à noite é um termo que é o complemento que indica quando a ação ocorreu.
Então, na ordem direta, esse complemento viria no final da frase. Ele foi deslocado para o início, certo? Por isso, ele aparece separado por vírgula. Letra D. O aposto, termo explicativo, deve ser isolado por vírgulas. Essa frase ficou boa, né? Porque você já treina o que é o aposto também. Então, termo explicativo é justamente o aposto que está explicando o que é aposto, certo? Ele vem entre vírgulas. Nós temos aí duas vírgulas, as duas funcionam para isolar o termo explicativo. Essa parte da frase, ok? Letra E. Eu trabalho com fatos. Você com hipóteses. A vírgula após você está indicando que ali houve a omissão de um verbo, do verbo que já foi dito antes, o verbo trabalhar. Então, para não haver a repetição, para ficar uma construção mais bonita, foi colocada ali uma vírgula, indicando a elipse do verbo, certo? Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais de como se utiliza a vírgula. Faremos outros vídeos sobre vírgula, com mais exercícios, com mais casos um pouco mais complexos. E eu espero que você consiga acompanhar os próximos vídeos também. Deixe seu like, seu comentário, o que você achou, e até a próxima aula de português.